Olá, seja bem-vindo ao Manual do Enem 2021. Meu nome é Leandro, meu sinal é este. Sou moreno, cabelos pretos e estou usando uma camisa polo na cor preta. Estarei a partir de agora repassando as informações do eixo Ciências Humanas e suas tecnologias. Filosofia. Este capítulo foi elaborado com a missão de analisar e mostrar os conteúdos presentes nas questões de filosofia das últimas edições do Enem. Tal análise torna-se relevante, pois tem o objetivo de orientar os estudantes quanto ao aproveitamento máximo nessa prova de ciências humanas e suas tecnologias. Analisando as questões de filosofia dos últimos 6 anos, foi possível observar que as pautas sempre giraram em torno de alguma corrente filosóficas e período das filosofia. Ao longo das últimas edições da prova, questões objetivas trabalharam textos dos períodos clássicos ao contemporâneo. É importante lembrar que no manual do Enem anterior, os itens foram analisados de acordo com a matriz de referência do Enem, porém esta versão será analisada de acordo com as observações de temáticas da filosofia e seus períodos históricos. Por meio de uma análise minuciosa, constatou-se que as 42 questões trabalhadas ao longo das 6 últimas edições foram distribuídas com finalidade de interpretar textos filosóficos, correntes filosóficas e ideias pertencentes a autores da filosofia. Julga-se a partir dessa conclusão que a leitura de textos clássicos da filosofia helenística e a interpretação do gênero filosófico e a identificação das características essenciais de cada corrente filosófica é imprescindível para se fazer uma boa prova. A partir disso, descreveu-se 5 áreas que mais aparecem no exame, sendo divididas em: 1º, filosofia helenística; 2, racionalismo, empirismo e existencialismo; 3, filosofia política; 4, patrística; e 5, a escolástica, ética e moral, além de diversas correntes filosóficas que são menos recorrentes. A leitura constante de textos relacionados a esses assuntos poderá ajudar na identificação das correntes filosóficas e, por conseguinte, a possibilidade de gabaritar as questões. É importante lembrar que para cada edição são colocadas de 6 a 11 questões de filosofia. Assim, ressalta-se a importância de se observar um padrão no que se refere às porcentagens de questões relacionadas às temáticas analisadas. Porém, foi feita uma análise das edições passadas, o que não descarta a possibilidade de se reverter esse quadro nas próximas edições. 1º, filosofia helenística. Esse item está presente em uma média de 23,61% das questões e apresenta pouca variação dessa frequência ao longo dos anos, sendo que apenas em 2019 não constavam perguntas com essa temática. Por isso é uma das áreas na qual vale a pena o foco nos estudos. Nesse item, vale a pena dar uma atenção especial aos seguintes temas: os pré-socráticos e as teorias das filosofias da natureza, a cultura e sua contribuição na formação da polis grega, a democracia grega e sua organização, os pensamentos de Sócrates, Platão e Aristóteles são abordados com frequência. Já as correntes filosóficas cinismo, epicurismo, estoicismo e pirronismo são menos frequentes nas questões. 2. Racionalismo, empirismo e existencialismo. Esse item está presente em uma média de 20,96% das questões, sendo que apenas em 2017 o exame não abordou questões relacionadas a essa corrente. Por isso é uma das áreas na qual vale a pena o foco nos estudos. Porém, vale a pena dar uma atenção especial aos seguintes temas: o racionalismo, no contexto do discurso, do método e da dúvida metódica de René Descartes, e o empirismo, sobre o qual costumam aparecer questões relacionadas aos pensamentos de John Locke e David Hume, e com a investigação sobre o entendimento humano. O existencialismo é menos recorrente, mas é importante saber o básico sobre o conceito e aplicabilidade dessa corrente. 3. Filosofia política. Esse item está presente em uma média de 17,87% das questões e apresenta variações dessa frequência ao longo dos anos. O padrão de distribuição desse conteúdo tem se apresentado de forma intercalada nos últimos anos, ou seja, em um ano há a presença do conteúdo e no outro não. Nesse item vale a pena dar uma atenção especial aos seguintes temas: democracia grega, tipos de governo e questões sobre o Estado e suas configurações, como por exemplo a obra O Leviatã de Thomas Hobbes. Além disso, as categorias de pensamento, desde o período idealista da política, relacionadas aos reis
aos reis filósofos, como, por exemplo, os pensamentos políticos de Maquiavel. 4. Patrística e escolástica, ética e moral. Esta é uma área com uma frequência relevante no exame. Apenas em 2016 e 2020 não houve questões relacionadas a essas correntes. É importante ressaltar que a filosofia medieval, com as correntes patrística e escolástica, são menos frequentes no exame, enquanto as questões de ética e moral são mais frequentes. Então, para melhor afunilamento desses aspectos, é importante focar no pensamento filosófico medieval de Agostinho e Tomás de Aquino, principalmente questões de ética e moral em Aristóteles e Immanuel Kant. 5. Correntes filosóficas. Contando uma média de 17,17%, as questões de filosofia abordadas dentro dessa competência são ligadas à filosofia na história e à configuração da teoria do conhecimento em diversas épocas. Nessas questões não há uma frequência regular dos conteúdos, podendo abordar diversas correntes filosóficas e estilos próprios criados pelos autores de filosofias, tais como estética, nihilismo, de Friedrich Nietzsche, indústria cultural e filosofia da ciência. Ainda se destacam os pensamentos de Karl Popper e Thomas Kuhn. Desse modo, é necessário focar nesses 4 aspectos mais recorrentes. Recomendações ao estudo da prova. Diante da análise minuciosa das questões de filosofia dos últimos 6 anos, pode-se dizer que os temas mais recorrentes são elencados acima. Por fim, faz-se necessário o estudo das diversas correntes filosóficas a partir de obras completas ou livros didáticos. A seguir estão disponibilizadas bibliografias que os alunos podem consultar e recorrer para ter um bom desempenho no Enem. As bibliografias Aranha e Martins, Filosofando Introdução à Filosofia, segunda edição, moderna, 1993. Cotrim e Fernandes, Fundamentos da Filosofia, quarta edição, São Paulo, editora Saraiva, 2016. Os Pré-Socráticos, Fragmentos, Doxografia e Comentários Pensadores, de Souza, São Paulo, primeira edição, editora Abril Cultural, 1973. Considerações dos alunos em relação às questões analisadas. Meu nome é Juliano Paiva da Silva, sou aluno do 3º ano do Ensino Médio Integrado de Edificações do IFPA, campus Conceição do Araguaia, candidato da última edição do Enem. Diante dos tópicos propostos e acima analisados pela professora Sandra Regina, esse material é composto por conteúdos relevantes e que foram ministrados nas aulas de filosofia, que exemplifica o pensamento de vários filósofos famosos e importantes, e entre eles tem-se o primeiro tópico que trabalha a filosofia helenística, em que Aristóteles chama minha atenção quando diz: o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. A disciplina da filosofia é complexa e exige muito esforço e dedicação para entendê-la. Embora às vezes surjam dificuldades para compreender tais conteúdos, algumas ferramentas podem ajudar a entender melhor, como debates e filmes. Uma inspiração é o pensamento de Sócrates, em que não saber nada, o torna o homem mais inteligente do mundo. Esse pensamento reflete a experiência humana de sempre ser capaz de aprender coisas novas. Dessa forma, concluo essa parte do manual e afirmo que os conteúdos mostrados foram importantes para a minha formação no ensino médio. Ajudaram-me a pensar fora da caixa e a ter o hábito de ler. Desejo que todos possam ter o mesmo entendimento para compreender os dados expostos. Referência Brasil 2015, matriz de referência Enem, Ministério da Educação, INEP, fala onde está disponível o material. Os autores, a professora Sandra Regina Rodrigues Teixeira, docente de Filosofia do IFPA Campus Conceição do Araguaia, e o aluno Juliano Paiva da Silva, discente do Ensino Médio Integrado em Edificações Campus Conceição do Araguaia. Fico aqui com as informações relativas ao eixo do Enem, que se refere sobre ciências humanas e suas tecnologias.